Olá, dando continuidade ao nosso estudo doutrinário da doutrina espírita, vamos abordar aqui um pouco em relação à concepção do estudo da doutrina e o modo que se chegou a ela por Kardec. Kardec, inicialmente, um homem extremamente que exercia a racionalidade através das concepções, até porque a doutrina espírita ela se iniciou pela égide de uma filosofia positivista, Auguste Comte. Então tinha essa concepção sim muito da racionalidade. Por isso que até hoje nós utilizamos digamos, esse jargão, né? Que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então ela foi baseada num tripé, digamos assim, em três bases, né? Que é a filosofia como sustentáculo para que se obtenha das indagações as respostas. Porque se nós analisarmos a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, ela é eminentemente de cunho filosófico, porque é o porquê das razões, né? E a filosofia ela tem essa finalidade, né? O porquê das coisas e o porquê da nossa existência. Toda a base da filosofia ela está calcada nessas inquietações do próprio homem, né? em relação às coisas. Depois, evidentemente, a filosofia ela tem ramificações, né? Especificando as suas indagações, quase que nem digamos assim, a medicina, né? A medicina não tem a pediatria, não tem a cardiologia, e todas as áreas específicas, assim, é a filosofia, né? Aqueles que estudavam a alma humana, como Sócrates mesmo, Platão, a justiça, com relação às suas indagações, Diógenes, a filosofia cínica, né? Da natureza, o homem em relação à natureza, o que ele precisa em relação a ela, os estoicos em relação à felicidade e à própria existência. Então, assim, tudo que se indaga em relação às coisas é filosofia. E o Kardec fez aqui a sua obra baseada nesse aspecto filosófico da indagação, o porquê. E isso como uma base de sustentação, né, em relação a ele mesmo, como um homem culto, e dentro de uma racionalidade, medindo aquela resposta. E toda a resposta dada, ele completava ela diante de um argumento concatenado e de silogismo, né, como se fosse assim, uma premissa maior, a premissa menor e a conclusão, para que aquela resposta que seria dada estaria dentro de uma lógica, né? Como se diz hoje, quando se estuda a lógica, a metodologia, né? Se coloca quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce no estado do Rio Grande do Sul é gaúcho. Agora, nem todo brasileiro é gaúcho. Né? Então tem a premissa maior, premissa menor, né? A assertiva, verdadeira e a razão falsa, digamos, né? Se eu for responder que todos que nascem no Brasil é gaúcho. Então, dentro dessa lógica, o Kardec elaborou, então, o Livro dos Espíritos, né? E que já estava dentro de uma cientificidade, porque a ciência, ele utilizou a ciência como base também da codificação. Não seria uma resposta de uma maneira aleatória se não tivesse essa lógica
em metodologia e essa análise crítica, essa análise em que as respostas elas levariam uma conclusão dedutiva, racional, né, ou indutiva, né? Quer dizer, se eu tenho um pomar de uma mesma espécie de fruta, eu posso prever que se eu provar algumas e elas tiverem um padrão de gosto, todas terão esse mesmo gosto, né? Então essa é, digamos assim, a metodologia dentro de uma análise crítica, lógica, indutiva e conclusiva, e que elas mais ou menos se assemelham dentro de uma realidade que eu tenho, que por amostragem eu posso concluir diante daquele universo de exemplos que eu tenho, né? Que foi o caso das respostas dos médiuns, levando ao Kardec concluir pela confirmação da pluralidade de respostas afins, respostas que convergiam, respostas que davam a mesma orientação de diversas fontes distribuídas de uma maneira que não houvesse comunicação, ainda mais no século retrasado. E também foi de uma maneira racional, lógica e científica, em que as respostas foram analisadas para que fossem incluídas no livro dos Espíritos. Então, dentro dessa concepção, foi realizada a obra de Kardec. E, sob o ponto de vista religioso, como ela segue a moral cristã, né, a moral evangélica, tanto que uma das obras do Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então retrata então esta tríade em relação aos pilares doutrinários, né? E como ele informou, a doutrina espírita não vem como uma obra de cunho teórico, né? Que poderia se dizer que foi concebida através de ideias teóricas que convergiram, e essa ideia teórica ela surgiu então a compilação. Não, né? Ela foi, então ela não parte de um mundo das ideias, né? Como distante dessa realidade. Não era uma filosofia, digamos, platônica, né? Que havia um mundo das ideias, que era um mundo perfeito, das virtudes, e havia um mundo da realidade, o nosso mundo. Não, Kardec nos diz que a doutrina espírita ela é uma obra que a existência daquilo que estava sendo dito era precedente a ela mesma, né? Então, existia ali algo que estava simplesmente sendo codificado de algo já pré-existente. Então não era uma teoria simplesmente de ideias, não, era experimentações de existências que ficou como aprendizado, e esse aprendizado existencial da própria humanidade, né, enquanto existiu aqui, nesse nosso plano real hoje, né, estava ali então, com base na experimentação, nos vir e nos passar então a informação tão necessária para que nós pudéssemos então, com essas experiências, nos mostrar, né,
o nosso porvir. Então, isso que fique bem claro, que não é algo que foi teorizado por alguém, né? E isso, claro que grandes homens precederam na sua própria existência aquilo que ficou escrito deles em relação. Nós, já que nós estamos falando de filosofia, o próprio Sócrates, né, vivenciou aquilo, o que ele dizia, e por ele ter vivenciado aquilo que ele dizia, ele acreditava que efetivamente, quando desencarnasse, sua alma passasse para um outro plano, ele estaria num lugar bom, com pessoas boas, porque ele estava vivenciando aquilo. O próprio Jesus, nosso mestre, ele vivenciou, né, de tal maneira que ele não simplesmente deu como somente o homem deveria ser. Não, ele vivenciou aquilo que ele dizia. Não vim para ser servido, vim para servir ao próximo. Sentir, viver aquilo que diz, né? Onde está o teu coração, está a tua vida. E Kardec também nos coloca na introdução do livro dos Espíritos este fato de que tudo que estava sendo abordado ali foi situações já existidas, né? Então, não é uma mera interpretação, não é algo que o próprio Kardec deixou dito na introdução da obra, né? E isso serve para nós, porque a gente vê assim que a gente, quando estuda a doutrina espírita, nós temos, assim, comumente a gente consegue falar, explicar, né, de que um dia nós seremos, um dia nós vamos ser, e a gente às vezes esquece que nós estamos vivendo, né? Nós estamos existindo, né? E essa existência, né, dentro desse existencialismo híbrido, de uma maneira espiritual, e não só dentro dessa corrente existencialista, de eu me conhecer em relação à minha própria vida, que muitos acham difícil, né? Essa frase, quando é dita, conhece a ti mesmo, né? E eu tenho dito que eu acho que se pode se conhecer a si mesmo quando eu sinto, né? Quando eu penso em algo, o que eu sinto sobre esse algo, né? Eu acho que é uma maneira que nos dá a condição de nós nos percebermos, né? Porque falar retoricamente as palavras, obter a informação sobre algo que eu sei é fácil. Agora, observar o que eu sinto sobre as coisas é algo diferente, né? E essa percepção que nos dá a condição de nós nos conhecermos melhor, né? Fazer esse exercício, né? Se aquilo me é indiferente, ou se aquilo que eu penso me toca a minha alma. Aí eu percebo o meu nível que eu estou, né? Em termos de conhecer a si próprio. E Jesus disse isso, como eu falei ainda há pouco aqui, né? Aonde está teu coração, está a tua vida, né? O que ele quis dizer? Onde está o que tu sente, está a tua vida. Então não adianta eu estar dentro de um lugar que
fala sobre o bem, ou sobre os princípios evangélicos, se não estiver sentindo aquilo, né? Eu vou estar recebendo uma informação, né? Uma informação que poderá contribuir, evidentemente, com a minha evolução, com a minha elevação, mas eu não vou estar existindo naquele momento ali. Não digo na plenitude, porque ninguém consegue viver na plenitude o Evangelho, mas está vivenciando a própria vida naquele momento ali, né? Está recebendo aquela informação, aquele sentimento e não está sentindo aquilo, ou pelo menos exercitando aquilo, né? Porque o fazer também, ele contribui para que nós possamos nos disciplinar e aprendermos também em relação ao que nós precisamos, que é ação. Ação para que possamos fazer a alguém o bem. Então essa relação assim são de exemplos, né? Então Jesus nos deixou exemplos. Jesus não deixou tratados, né, de uma maneira complexa para que nós pudéssemos estudar e analisar aquilo que ele escreveu. Não, toda a linguagem ela é simples, e a simplicidade dela faz com que a gente aprenda mais rápido, sem tentar discorrer sobre suas explicações. Tem um filósofo, né, o Heidegger, Martin Heidegger, né, que ele dizia a gente crê na existência, a gente não explica a existência, né? Isso é uma coisa interessante, né, porque o crer, ele não precisa de muita explicação, né? É uma coisa que vem de dentro também, intuitivo, né? Até porque ele diz assim, que se nós fosse explicar muito, nós não teríamos como explicar, porque nós explicaríamos como humanos, né? Então nós queremos explicar Deus, seria uma explicação humana, de um humano, e somente para explicar Deus, ou para explicar o divino, teria que ter uma outra entidade divina. Essa sim conseguiria explicar Deus. E não nós, dentro da nossa dificuldade, do nosso estágio também atual de compreensão. Então essa é um modo de uma concepção ampla, né? Que aí ele diz assim, ó, se tu quer explicar Deus, explica no teu silêncio, né? Deixa o teu sentimento, o teu coração, né? Que ele vai receber a explicação através desse sentimento, né? Em teu silêncio interior, né? Então são coisas que sutis, mas que realmente dá uma grandeza em relação a tudo isso, né? E claro que a gente sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas que o nosso livre-arbítrio não pode nos estimular, né? E virar um paradoxo, né, existencial, nós colocando para frente o que nós devemos fazer hoje. A gente tem essa coisa eu tenho opção, né, de fazer assim, fazer assado, e eu sei que ainda não tenho condição, porque muito longe ainda de mim está a perfeição, e nós utilizamos isso, aí nós erramos, porque nós utilizamos a filosofia espírita como algo ideológico, tá? No plano das ideias, no plano teórico, né? No plano de botar para frente. Muitas vezes
coisas que nós temos condição de já fazermos hoje, né? Pelo nosso grau de evolução, né? De compreensão das coisas, né? Então isso nós temos que ter cuidado também, né? Porque é uma oportunidade que está sendo dada e essa oportunidade ela não pode ser desperdiçada, né? E adiar o que nós viemos fazer aqui, porque para que exista algo é necessário que a sua finalidade se realize, né? Então, se nós estamos aqui como espírita, nós temos que nos realizar um pouco também. Senão, né, vamos ser meros curiosos, né, de um conhecimento, né, e não vamos aproveitar a sua essência. Então é necessário para que algo produza em nós, a que a gente possa existir nesse algo, né? E existindo nesse algo é tendo essa concepção, né? Que a doutrina ela quer que nós nos realizamos, né? Que nós exercitamos, e não que nós colocamos ela numa concepção, né, futura, ideológica, para que possamos dizer, né, com algo que possa confortar a nossas omissões, né, de que um dia eu serei, né, ou um dia seremos. Né. Mas esse dia pode começar hoje. Basta somente acreditar. E esse acreditar é confiar, né, na possibilidade. E eu não preciso ter a certeza. Porque o dia que eu tiver certeza, ela deixa de contar com a minha vontade, do meu livre-arbítrio. Essa certeza ela vai vir já quase que mecânica ou matemática, né? Então vamos nos exercitar já e vivenciar e existir já, sem precisar esperar que um dia possa acontecer. Nós vamos estar tão somente adiando o que nós já podemos fazer hoje. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui esse pequeno estudo sobre essa ótica doutrinária. Que assim seja.